Olá, turma! Hoje nós vamos retomar nossa disciplina de gestão de custos. Como ficou um tempo sem a gente se ver e aí pode ter sido esquecido alguma coisa, então essas 2 semanas nós vamos fazer uma breve revisão dos conceitos e classificações de custos. Na aula de hoje, nós vamos focar em entender o significado da palavra custos e revisar também as terminologias de custo. Bem, quando a gente vê um produto, o vendedor normalmente fala, olha, esse produto custa tantos reais. Esse caso do vestido, por exemplo, de festa, o vendedor vai te dizer que custa R$ 1.000. Porém, há uma diferença entre o custo para quem compra e o custo para quem produz. Para quem compra, o conceito é claro, o custo é igual ao preço. Mas e para quem produz? Vai ter outros gastos envolvidos na produção. Matéria-prima, esse vestido no caso, tecido, se ela colocar um zíper, se ela colocar um botão, né? E aí fora essa matéria-prima, que é coisa que eu consigo ver, tem a mão de obra, o tempo gasto pela costureira, pela design desenhando, pela modelista fazendo os moldes, né? Então tem várias coisas envolvidas na produção desse bem. Na primeira aula, eu exemplifiquei com a receita de doce de abóbora. Eu vou retomar esse exemplo, né? No doce de abóbora, quando eu vou fazer um doce, eu tenho ingredientes, né? São custos claros para mim. Eu sei que eu vou ter que, se é um doce de abóbora, vou ter que comprar abóbora. Se é um doce, tem que ter açúcar. E outras coisinhas envolvidas, né? Coco ralado, cravo da Índia, água, né? Então eu sei a quantidade específica desses ingredientes. Aí eu tenho que, é interessante que se saiba o tempo de preparo para que eu possa saber qual foi o custo envolvido em relação à mão de obra e quanto é que nesse caso vai render de doce, né? Se são 5 quilos, posso fazer potes de 1 quilo, posso fazer potes de meio quilo. Se for uma roupa, por exemplo, se eu compro 10 metros de pano, quantas roupas vou conseguir fazer, né? Para eu saber quanto eu tenho que vender cada peça, para saber qual vai ser o saldo desse produto, né? Depois que eu tirar os custos. Porque se eu estou produzindo, eu quero ter lucro, né? Uma sobra, né? Porque senão vou estar pagando para trabalhar. Então é necessário que eu faça esse acompanhamento do custo. Eu tenho que saber quanto eu gasto nesse produto para que eu possa saber quanto eu vou cobrar para ter lucro no meu produto. No caso do doce, cada ingrediente ele tem um preço, né? Se eu sei a quantidade e sei o preço, né? O total aí nesse caso de ingrediente deu R$ 16,41. Mas os custos para a produção do doce foram apenas esse? Eu preciso de mais alguma coisa além de ingrediente para fazer um doce de abóbora? Não são apenas os ingredientes que são necessários, né, que são os custos envolvidos nesse produto. Porque para fabricar eu preciso de uma cozinha, eu vou ter gasto com energia elétrica, eu tenho que ter um fogão, uma mesa, uma panela, enfim, várias coisas envolvidas para a produção desse produto, né? Vou ter que comprar recipiente para colocar os doces. Se são 5 quilos, eu vou fazer de 1 quilo, meio quilo. Quantos vão render para mim? E tenho que saber as horas de trabalho para poder calcular, né? Quanto tempo eu estou colocando nesse produto. Então, a fabricação ela envolve os materiais, né, que são os ingredientes, a mão de obra, que são o tempo que eu coloco, né, que eu preciso para fazer esse produto, e os gastos gerais de fabricação. Por exemplo, nesse caso aí da nossa cozinheira, que vamos chamar ela de Bené, ela teve um gasto com aluguel, com energia, com gás, e ela também lançou aí a depreciação de móveis e utensílios. O aluguel da casa da Bené, ele colocou o valor aí, né, da energia, do botijão e tudo mais. E aí a gente viu que tem um gasto com os ingredientes e esses gastos gerais de fabricação. No caso aí, eu consigo visualizar 2 tipos de custos, os diretos e os indiretos. Os diretos são aqueles que eu sei exatamente quanto custa, a quantidade que eu vou precisar
Já os indiretos são aqueles que eu preciso fazer um rateio, ou seja, uma divisão. Por exemplo, o aluguel. O aluguel total da casa da Bené é R$ 660. Porém, ela não vai usar a casa toda para fazer a produção desse serviço. Então, eu vou colocar apenas a proporção do que eu vou utilizar, que nesse caso é a cozinha. Se a cozinha representa um quarto da casa, então apenas um quarto desse valor que eu vou colocar nos custos dessa produção. Então, os diretos, por exemplo, o quilo de abóbora custa R$ 10, então eu sei exatamente quanto eu gastei. Já os indiretos, eu tenho que fazer esse cálculozinho. Ah, vai ser só um quarto da casa que eu vou usar, então só um quarto do valor do aluguel. Eu tenho que fazer esse cálculozinho para saber qual foi de fato o custo desse produto, que eu vou colocar nesse produto. Mas vamos ver mais na próxima aula em relação à classificação de custos. Então, para eu entender a gestão dos custos, eu vou estudar a contabilidade dos custos. O que é contabilidade de custos? É a área da contabilidade que vai tratar desses gastos que são envolvidos para produzir bens ou serviços, né? Nós vamos focar aqui para a parte de produção de moda, né? E de serviços relacionados à moda. Mas esses conceitos que vocês estão vendo, eles podem ser aplicados em qualquer tipo de empresa, né? Porque se eu quero controlar os gastos para eu produzir um serviço, então eu tenho que entender um pouco de contabilidade de custos. Por quê? Porque a finalidade da contabilidade de custos é auxiliar o gestor da empresa para desempenhar essas funções administrativas, planejamento, controle e tomada de decisão. Ou seja, se eu tenho um produto que tem um concorrente que eu estou cobrando R$ 7 e ele cobra 5. Então, eu vou fazer um planejamento, né, em relação aos gastos que eu estou tendo, para eu poder controlar melhor esses gastos. Sabe onde é que eu posso cortar, onde é que eu posso ver se tem algum desperdício, para eu tomar decisão de se eu posso reduzir o preço para ter um preço mais atrativo para a concorrência. Ou se eu já estou no limite dos meus custos, né? E aí, para isso, eu tenho que ter esse controle de gastos, para eu planejar os meus gastos futuros, né? Para poder tomar as decisões futuras. Então, é para isso que a gente utiliza a contabilidade de custos, certo? É para desempenhar essas funções administrativas, fornecer informação para os gestores. Qual é o campo de aplicação? Né? Nós vamos voltar para o departamento de produção, porque custo é tudo aquilo que está envolvido na produção de bens e serviços. Então, está ligado à fabricação do produto, ele vai ser um custo. Mas nós também vamos ver os gastos administrativos, porque para eu poder apurar o lucro prejuízo do produto, eu tenho que conhecer as despesas envolvidas, né? Então, despesas são aqueles gastos que eu preciso realizar para eu obter a receita daquele produto, mas ele não está envolvido na produção ou fabricação desses produtos. Então, tem os gastos, né, que são os gerais, e eu divido ele em custo e despesa. Custo está envolvido na fabricação de produto e despesa são aqueles gastos que eu preciso fazer, realizar para eu ter a receita, mas não estão envolvidos na fabricação do produto. Opa. Vai ser já a matéria-prima consumida na produção. Olha a palavrinha-chave aí, ó. Produção. Então, vai ser o quê? Um custo. Porque custo é tudo aquilo que está envolvido na produção de bens ou serviços. Honorários da diretoria, do departamento da administração. Olha a palavrinha de novo aí, ó. Administração. Então, vai ser uma despesa, porque eu preciso de uma diretoria, né, de um departamento de administração para gerir a minha empresa, mas esse gasto não está envolvido com a produção do bem ou serviço, então ele vai ser um custo. Manutenção da fábrica. Se é da fábrica, está envolvido na produção, então vai ser um custo. Materiais indiretos consumidos na produção. Sempre lembrar aqui de procurar a palavrinha-chave, se eu estou com dúvida. Tem a palavra produção, ou eu já sei que é uma coisa que eu uso para produzir e fabricar o produto, eu sei que vai ser um custo. A energia elétrica, ó,
fábrica. Se é da fábrica, é um custo. Se fosse energia elétrica do setor administrativo, da loja que vende produto, isso é despesa. Mas como tem aqui a palavrinha-chave, fábrica, então vai ser custo. Ó, seguro da fábrica e depreciação da fábrica. Se é na fábrica, é um custo. Aí tá aí a classificação de todos eles, para vocês relembrarem, certo? Então, só lembrando, para ficar bem claro. Custo, tudo aquilo que está envolvido na produção de bem ou serviço. Despesa é um gasto que eu preciso para ter a receita, mas não está envolvido na produção de bem ou serviço.